Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês que estão nos assistindo. Eu sou Alan Christian e estamos começando mais um episódio do Pode Tudo Talks. E lembre-se, aqui pode tudo. Inclusive pode que você clique aqui embaixo, faça sua inscrição no canal, siga as redes sociais do Pode Tudo, deixe a sua curtida, deixe o seu comentário, compartilhe com os seus amigos. Afinal de contas é muito importante para que a gente possa ter uma noção do alcance do nosso trabalho e que a gente possa continuar trazendo mais convidados incríveis aqui para você. E por falar em convidados incríveis, eu estou aqui com ele que ingressou na Polícia Militar no ano de 1998, cursou Direito de 2007 a 2013. Em 2014, ele pediu exoneração da Polícia Militar do Estado do Ceará e foi trabalhar numa associação. Depois ele desligou-se dessa associação em 2021 e fundou o complexo Sou Mais, que proporciona atendimento em vários ramos do direito, com foco na defesa dos policiais militares estaduais, mas que é aberto a qualquer pessoa. Cícero Roberto, seja bem-vindo, meu amigo. Prazer, Alan. Como é que você está? Suas considerações iniciais? Estamos aqui no agradecimento de mais um dia, né? Por vida, por respirar, e estou aqui satisfeitíssimo com o convite de vossa pessoa a participar dessa grandeza que é a sua empresa, tá? Estou aqui, a minha ideia é voltar a tentar trilhar aqui um assunto no qual possamos nos reportar e que seja de interesse social bem relevante para que tenhamos lá as nossas curtidinhas e os compartilhamentos. Eu estou aqui à vossa disposição. Perfeito. Cícero, vamos lá. Como eu gosto de dizer aqui, a gente começa do começo, né? Vamos começar do começo. Quem era o Cícero? De onde é que tu veio? Como é que tu nasceu? Aliás, como é que tu nasceu não, todo mundo sabe, né? Mas assim, como foi a tua infância, tuas dificuldades ali, antes mesmo de tu entrar na polícia? Conta um pouquinho de quem era o Cícero. Vamos aqui de forma bem cingida. Eu sou uma pessoa como qualquer essas dos brasileiros, né? Nós brasileiros nos reinventamos todos os dias. Sou aquele que nasceu na periferia. Sou aquele que mamãe ficou viva com 4 filhos e cuidou dos 4, e os vizinhos é que ajudavam ali, nos auxiliava. E aí papai morreu, tinha 2 anos, e aí vai. Teve que começar a trabalhar cedo, com 7 anos. Sempre mando um abraço para minha tia Francisca, que foi a minha primeira, a visionária do Roberto, do Cícero Roberto, que gostava de trabalhar. Então ela veio do Iguatu, egressa de lá para procurar emprego. E começou a vender lanche no centro de Fortaleza e me levava para ajudá-la. Eu fiquei uns 2 anos e pouco com ela. Depois eu fui migrando para a vida do ambulante mesmo, de vender a pipoca, o din-din, picolé, jornal, pipoca, até começar a formalizar mais a miúde o profissional. Que aí fui fazer curso de informática, enfim, com esse curso me destaquei, fui conseguir um estágio no Detran, passei quase 2 anos lá como digitador, e aí foi o tempo que saiu o concurso da PM do Ceará. E aí eu fui aprovado em 98 como um dos candidatos mais jovens, né, 18 anos e 4 meses, à época a idade que se necessitava, que se requeria no edital era de 18 a 24. Pronto, passei 14 anos nela e eu migrei da vida militar para a advocacia por conta da aprovação na OAB e aí a decisão, né, e vira a incompatibilidade. O Estatuto da OAB veda que o advogado hoje possa ser militar, e a Polícia Militar também tem seus regramentos em que não se pode acumular o exercício da advocacia com a atividade militar. Mas vamos lá, vamos voltando aqui devagarzinho. Tu fez um breve resumo completo, né? Mas devagarzinho. Tu vendia din-din quando tu era pequeno? Foi um dos produtos que eu vendi, né? Vendi água, din-din, picolé, jornal, pipoca, o que tinha de fazer ali de aproveitável para ganhar dinheiro. Mamãe costuma dizer que eu me sustento desde os 7 anos, porque dos 7 anos eu parei de esperar aquela roupinha do Natal, do Réveillon, né? Que a gente da classe periférica realmente só tem essa alegria de ganhar 2 roupas novas durante o ano nessas datas. Talvez hoje não seja mais assim, porque a economia mudou, houve mais um espaçamento de consumo, mas na minha época era assim, a gente se contentava muito. Eu me identifico muito, Cícero, com isso, por conta do que eu também passei, né? Quando eu era pequeno, a minha mãe, aos 10 anos, a minha mãe ficou desempregada e o meu pai, a gente teve que mudar de cidade, né? A gente teve até naquele podcast. Exato, da ABFIP, né? Que inclusive a gente vai falar da ABFIP ainda aqui. Mas eu vendia din-din, aliás, vendia din-din, vendia pastel com suco, tinha aqueles jogos de final de semana, né? Eu sempre ia levava no campo. Levava pro campo a caixinha de isopor ali com as garrafinhas de suco. E, cara, assim, nunca me envergonhei por isso.
Nunca me Também não. envergonhei, nem na época. Na época eu já era rapazinho, né? Ali com namoricos e tal. E às vezes eu via aquelas paquerinhas lá e eu ali vendendo suco. Eu confesso que na hora dava assim, uma certa. Não é bem vergonha, era. Eu não sei qual Você seria a tentava se palavra. reservar para que Pois não é, houvesse porque aquela visibilidade para aquele momento ali daquelas mocinhas. para o adolescente ali, né, é meio que humilhante, né, digamos assim, você vê os outros. Uma situação diferente da sua, né? E Pois você é. naquela faixa etária, sendo contemporâneo deles, de uma Mas, realidade diferente. mas tu vê isso, Cícero, como um propulsor na tua vida hoje, assim, tu ter passado por isso, te trouxe um aprendizado que tu E utiliza até hoje? eu agradeço a Deus por ter sido revelado, repito, por minha tia Francisca e meu primo, que é filho dela, Vanildo. Um grande abraço aos dois. Porque mamãe não queria me deixar me desenvolver, assim, a mamãe protetora, né? Disse, não, não tá na hora e tudo, mas aí como confiava muito na irmã dela e confia, minha tia resolveu me revelar para o mundo nesse sentido. Eu conheço o centro de Fortaleza, todas as ruas já desde 7, 8 anos de idade. Se você perguntar qual rua é, eu faço o desenho aqui, geométrico da rua, e te digo que foi muito oportuno, proveitoso para mim, porque me desenvolveu como pessoa de forma mais precoce. Eu comecei a conhecer a vida de forma mais precoce, né? Então, com 18 anos, eu já jovem, adolescente, ingressando na carreira policial para ser agente de segurança pública, para ser o braço armado do Estado, protegendo a sociedade com o risco da própria vida, entendeu? Aí, voltando e falando de trabalho, eu sempre fui um cara muito visionário, eu queria muito empreender com muitas coisas, e sempre tive duas atividades, a atividade policial e sempre o secundário, de vender, comprar alguma coisa e aí vai. É tanto que eu consegui, à época, 2004, uma aprovação para fazer parte do seleto grupo da Força Nacional de Segurança, que aí viajava, né, para as missões em que se necessitava em outros estados. Participei dos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. E eu lembro que lá na minha folga eu ficava ocioso e não queria essa ociosidade. E eu vi que tinha muita gente, eram quase 6 mil homens à disposição, né, do Rio de Janeiro. E eu fui no centro do Rio de Janeiro e comprei ali 60 carioquinhas, comprei 1 quilo de carne moída, comprei um fogão elétrico, voltei lá onde a gente fazia o nosso descanso. E eu fiz uma foguinha ali, uma cozinha improvisada e comecei a vender cachorro quente. Então, na minha folga, o pessoal já ia lá procurar o cachorro quente com suco, que era o que tinha mais de aproximado ali. Até porque sair daquele batalhão e se arriscar a lanchar lá fora era muito difícil, né? Porque o militar já é reconhecido até pela postura que tem. Então, o Rio de Janeiro é uma cidade que tem essa lástima, né, da insegurança, e eles evitavam fazer essa migração para a rua e lanchar. Então, eu consegui Tu viu ali vender uma oportunidade, e né? ganhar dinheiro. Aí pegaram até no meu pé porque eu ganhei um bom dinheiro e me mandaram parar porque tinha uma cantina lá dentro que tinha um lanche que não era tão bom. E quando me viu vendendo o lanche, foi falar com o comandante que não era justo, que eles pagavam aluguel e eu estava ali alojado como o servidor ao estado do Rio de Janeiro e também vendendo o lanche. Eu tive que parar o lanche. Aí pronto. E foi assim. Sempre onde eu chego eu consigo fazer a reinvenção, né? Graças a Deus. Assim, ter uma visão de... É uma questão até de... um conselho bíblico de Salomão de que o ser humano, o homem, deve viver de várias rendas, né? Porque aqui e acolá vai ficar oscilando e ele vai fazendo as moderações dos seus recursos financeiros para não passar tanta dificuldade. Foi curioso tu me contar essa história, Cícero, porque é para você entender, às vezes, quanto as pessoas podem te travar, sabe? Quando eu era pequeno assim, uns 12 anos, a condição financeira era muito ruim mesmo, né? E eu procurava formas também, como você, eu procurava formas de ter algum tipo de renda diferenciada, né? E eu lembro que tinha aquelas cartinhas do Yu-Gi-Oh! Não sei se tu chegou a pegar essa época. E aí eu sabia desenhar. Eu era um bom desenhista quando eu era menorzinho. E aí, cara, o que é que fazia? Eu desenhava algumas cartinhas bem bonitinhas, né? E vendia essas cartinhas. E aí, determinada pessoa chegou lá pra mim e falou: "Isso aí é igual rapariga por dinheiro, fica desenhando coisa." E na época aquilo ali pra mim mexeu comigo, sabe? Porque eu disse: "Puxa, mas será que é verdade? Será que eu tô errado?" Às vezes você pensa, né? A opinião das pessoas, às vezes, se você não tem Influencia. se você não tem uma Pensamento centrado. se você ainda, pô, eu tava em Tá desenvolvimento, né, desenvolvimento, adolescente. né? Mas eu percebi posteriormente, né, que essa característica que eu trago até hoje para mim foi talvez um dos grandes propulsores da minha carreira, sabe? Eu procurar sempre
trazer novas coisas para minha vida e não pelo fato de ganhar dinheiro, né? De ser igual, como ele disse, né? Ser igual rapariga por dinheiro. Mas pelo fato de sempre estar querendo inovar, sempre estar procurando formas da manutenção do meu sustento, hoje do sustento da minha família também. Isso é muito importante. Mais um ponto que a gente tem em comum, né? Muito legal isso aí. Essa questão das pessoas que não têm a nossa disposição, né? Elas veem como nós sendo muito materialistas, consumistas, na verdade não é. O que a gente quer é o conforto da família e ganhar dinheiro não é ruim. Eu desaconselho o amor ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro segrega você de quaisquer outros ramos da sua vida, né? Quando você ama o dinheiro, você deixa o seu conforto lá com a esposa e a família para você fazer aquele que a gente chamou de corre, né, para ir ganhar o dinheiro. Não, então amar o dinheiro é uma coisa e você necessitar e ganhar o dinheiro é outra. Até porque o que seria das pessoas que não têm esse empreendimento de ser visionário, o que seria delas se não fossem os visionários? Porque os visionários e os empresários é que trazem a empregabilidade para o país, em qualquer lugar. Então são essas pessoas que fazem uma sociedade se movimentar. Então se todos nós fôssemos juízes, quem seria o promotor? Se todos nós fôssemos promotor, quem seria o delegado? Então nós vivemos em uma gama, né, um quadrado, em que cada quadrante tem as suas pessoas com as suas especificidades. Então temos esse dom de empreender e de fazer meios com que pessoas se empreguem e nos sirva, não a pessoa, nos sirva socialmente falando, até porque aquela empregabilidade vai voltar para ela, que volta recurso financeiro para o governo na tributação, que enfim a gama social é atingida com a questão da concessão da saúde, educação, segurança, o que traz a Carta Constitucional. Perfeito. Cícero, e aí vamos lá, tu ingressou na Polícia Militar aos 18 anos, passou quanto tempo? 18 anos lá também? Passei 16. 16 anos na polícia, né? Como foi o teu início na polícia? Era uma coisa nova? É uma coisa que tu já esperava, que tu já queria? Como é que funcionou isso? Na verdade, eu era voltado muito pro lado da informática. A época eu era muito do lado da informática, só que eu desempreguei, eu era instrutor de informática, e a pessoa lá me demitiu. E eu fiquei na expectativa de conseguir outro emprego quando um amigo que era mecânico, que até hoje o nome dele é Auricélio, um abraço, que ele vai me ver, me convidou para fazer o concurso. E eu disse, não, isso aí não dá para mim não. Mas ele me incentivou tanto, que aí eu também estava na ociosidade de não ter nada para fazer e fui estudar, me inscrevi com ele e tudo. Acabou que, por felicidade do destino, e ele está muito bem hoje, ele não foi aprovado e eu fui aprovado e eu queria desistir, porque eu fiquei desestimulado. O grande amigo de infância, não foi aprovado num concurso que ele quis me levar, que eu não queria fazer, mas aí ele também foi o propulsor. Disse, não, por mim você continua, vá, faça por mim. E daí eu fui fazendo as etapas, aí fui ganhando gosto, né? Eu achava que eu não tinha vocação para ser militar, porque tem que ter uma vocação, mas a vocação foi sendo desenvolvida, né? Eu fui me disciplinando e tudo, e consegui fazer o curso, consegui a aprovação, consegui ser lotado e consegui fazer o meu historicismo de profissional de agente de segurança pública em várias atividades funcionais, né? Atividades do militar, seja ele de rua, seja ele interno, motorista, seja o combatente, seja aquele que vai fazer qualquer atividade que seja de necessidade do comando dele. O serviço na Polícia Militar, Cícero, ele pressupõe uma disciplina, né, muito grande. Como é que era essa disciplina lá dentro da polícia? É porque, assim, tem pessoas que defendem o não militarizar a polícia, né? É até um tema político. E tem pessoas que defendem que ela tem que ser militarizada. Eu, como fui militar, eu devo sim ter sofrido algumas, como é que eu posso dizer, algumas persigas administrativas por conta da necessidade da mantença da hierarquia e disciplina, né? É uma égide muito rigorosa. Por quê? Porque nós temos aqui São Paulo, eu acho que mais de 150 mil, Rio de Janeiro, eu acho que uns 90. Se juntarmos todo o efetivo militar do Brasil, nós temos uma força armada muito grande, igual um exército. Então o militarismo veda com que essas pessoas, se em tese um dia quisessem se revoltar contra o sistema, às vezes uma voz de comando de um oficial que está ali para gerir uma tropa faz com que aquilo ali possa cessar. Entendeu? Então eu sou ferrenho defensor do militarismo, ferrenho defensor de que ao militar tenha-se o tratamento digno e respeitoso como qualquer trabalhador e cidadão, né? As horas necessárias para aquele trabalho, porque eu cheguei a trabalhar 14, 15 horas do início. Que é assim, para a polícia não tinha horário para terminar, só tinha horário para começar. A polícia é a primeira que chega, a última que sai.
O policial, ele tem que estar ali. Se for hora de se alimentar e não tiver o alimento, ele tem que continuar lá, porque a formação é essa. Você é superior a todas as necessidades e vicissitudes da vida. A minha formação foi uma formação mais, não desmerecendo a de hoje, mais raiz, né? Para o militar ser realmente aquele combatente lá na frente, que ele não se desvencilhe do papel dele. Tipo hoje, horário do almoço é muito respeitado. O policial está almoçando, ele só solta ali o prato dele do almoço se tiver realmente uma necessidade extrema. Na nossa época, não. O que estivesse fazendo e necessitasse de fazer algo diferente, você tinha que abandonar, chamar de abortar a missão e acabou. Você tinha que ir lá resolver o problema. Entregar o plantão 7 da noite no percurso que você vai entregar a sua viatura para outra composição, outra patrulha, você pegava às vezes uma ocorrência que se desdobrava até o outro dia. Então você virava 2 plantões e você não tinha um crédito de horas, né? Hoje se tem um banco de horas para o policial que excede o tempo dele de... Nem recebia mais, nem tinha folga depois. Não tinha. Eu lembro que eu cheguei a trabalhar em Gol Quadrado, aquelas Paraty quadradas, peguei demais. Kombi, e nesse tempo a nossa polícia militar, ela era muito, eu não vou dizer temida ou respeitada, ela tinha uma marca, né? O que é marca? É chegar e você ser ostensivo. A farda da PM, as cores das viaturas, tudo tem um simbolismo, né? Quando o policial chega, as pessoas sabem que chegou ali o estado do Ceará para resolver aquela demanda ali, aquele litígio. Então, quando nós chegávamos naquela época, nós tínhamos uma presença mais marcante. Aí eu sempre falo isso quando eu estou fazendo os podcasts, estou palestrando. Que eu lembro que tinha as antigas serestas, não sei se é do teu tempo. Lembro, sim. E a polícia fiscalizava nos bairros como é que estava lá a questão da funcionabilidade do ambiente, né? Alvará, aquela coisa toda da prefeitura. Mas era muito diferenciado o serviço ostensivo. O que é ostensivo? É você estar com a sua marca presente, né? Policial militar fardado em uma viatura ostensiva com as cores que o Estado coloca lá. Então, ali tem um simbolismo, né? As cores de viatura têm um efeito psicológico nas pessoas que veem ali a definição. É uma viatura do GAT, do BOP, uma viatura do policiamento ordinário chegando. Cada uma tem o seu efeito de cores. Mas na época que eu servia, não tinha esse estudo ainda realizado. Era uma viaturazinha pintada com o nome Polícia Militar. Baratizinha, né? Liga 190. Só que quando nós chegávamos em qualquer ambiente que tinha ali uma festa, né, chamada as serestas antigas, as pessoas já se comportavam com autodisciplina, sabendo que o Estado chegou, e a marca do Estado, chegando na presença dos policiais, era muito presente. Com autodisciplina, quem estivesse fumando ali, eu acho que por sentir-se inadequadamente ali, na presença dos policiais, apagava o cigarro, embora fosse de uso comum. Então, enquanto nós estivéssemos ali fazendo a fiscalização do ambiente, o som não tocava. E quando a gente se despedia do proprietário do ambiente, o seresteiro nos dava o obrigado e dizia: obrigado à Polícia Militar por realizar o seu trabalho. E eu lembro que um sargento que me comandou disse assim: olha aqui, ele só vai voltar a tocar quando a gente dobrar a rua. Porque eu achava que quando a gente embarcasse na viatura já voltava. Não. Aí quando a gente se distanciou 300 metros, 200, não sei, dobrou à direita, e foi que ele voltou a fazer o uso do instrumento que ele estava utilizando. Então, isso mudou muito hoje. Mudou porque houve um governo que tentou, eu não vou fazer menções, tentou aproximar muito a comunidade da Polícia Militar, e a comunidade não estava preparada. Prepararam a polícia para que ela se introjetasse na comunidade para resolver os problemas e os anseios de forma mais pormenorizada e mais rápida. Todavia, nunca se preparou uma sociedade para receber uma polícia mais humanitária, não que a polícia não seja humana. Aquela época do programa do Ronda do Quarteirão. Foi um programa de uma ideia muito inteligente, muito sábia, mas ela não foi muito bem executada para que as pessoas, de fato, colocassem a sua confiança nessa polícia, que tinha, sim, a confiança. E essa sociedade não preparada para esse tipo de policiamento, ela começou a achar que o Estado não estava mais presente, até porque o policial do Ronda do Quarteirão, ele era selecionado dentre os melhores das suas unidades para ser um policial mais polido, mais educado, né, mais investigador do problema, de resolver as coisas mais na conversa e não na questão do que determina a legislação. Cometeu o crime, vamos conduzir para a delegacia, aí vai. Só que enfraqueceu o programa, ele foi, né, finalizado e voltou-se a ser o que era antes, né, sistema de segurança. Enfraqueceu, né, a gente vê os reflexos disso até hoje, enfraqueceu a imagem da polícia, né, cara? Exatamente, Porque é como se a polícia não tivesse mais tanto moral, né? Exatamente. E aí acabou isso aí que tu tá falando. Eu lembro que eu fui educado
pelos meus pais, até pela própria sociedade, né? A gente vendo os exemplos que acontecem, a gente era educado a respeitar a polícia, né? Tinha criança que corria com medo, né? Pois é, Tinha hoje um em dia, camburão, corria com medo. hoje em dia não é mais assim, né? Eu me pergunto, sabe, Cícero, até que ponto é interessante a gente ter uma polícia mais de perto, entendeu? Porque eu acho que a marca da polícia, ela tem que ser o respeito mesmo. Exatamente. A polícia chegar, ela tem que... A pessoa não está devendo nada, ela vai respeitar. A pessoa que está devendo, ela vai ter medo. Exato. Para mim, eu acho que a polícia deveria ser assim, né? E era assim antigamente. E era né? assim. Infelizmente. Perdemos um pouco do domínio e eu digo assim, a tendência vai ser a pior se não houver uma política mais emergente a ser implantada, até porque aqueles que têm condições de se proteger mais, colocar câmeras na sua casa, né? O direito chama de ofendículos, seria aquela proteção lá na mureta, da cerca elétrica, do vidro. As pessoas que não têm essa condição vão sofrer porque elas vão ficar numa dominância de um estado paralelo, né? Cada bairro hoje tem o seu condicionamento lá de quem é que lidera, de quem é que manda, e a polícia está ali só naquela ação de presença, enquanto realmente o Estado era para estar ali liderando, e o Estado ficou ausente disso. Então só falta essa política mais executiva, né? Mais frontal, mais combativa, porque Fortaleza não é uma cidade edificada como é o Estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, porque lá é cheio de morros e cheio de dificuldade para que a polícia possa adentrar, né? Eles fazem as barricadas, colocam pneus e tudo. E nós temos uma cidade muito plana. Eu acho que mais ali do lado do Castelo Encantado, do Reino Encantado, do Morro Santa Teresa, que tem uma certa dificuldade com a geografia do local. Mas Fortaleza jamais pode ter um momento em que se diga, essa viatura não vai entrar aqui por conta do risco. Não existe isso aqui. Não é para existir isso aqui em Fortaleza. E ela está enfraquecida, não vou dizer assim, fazendo críticas à Controladoria Geral, até porque tem que ter um órgão fiscalizador, né? Toda pessoa tem que ser fiscalizada, inclusive o servidor público, que é até fiscalizado pelo Ministério Público, que exerce o controle externo da atividade policial. Mas não de uma forma tão exagerada, porque os policiais hoje têm medo, né? De fazer o trabalho como tem de fazer. Eles fazem ali, eu não vou dizer assim, um meia boca, não por prevaricar, mas com medo de que possa resvalar na sua liberdade, no seu desenvolvimento profissional, na sua ascensão, na sua carreira, né? Vida, patrimônio e liberdade, que aí você está em cima do muro hoje, o policial está em cima do muro. Deu um vento forte, ou ele passa para o lado de cá, ou ele passa para o lado de lá. Então o policial hoje ele trabalha dentro de uma viatura, pedindo a Deus que não aconteça nada perto dele, para que se ele agir, ele possa agir corretamente. Porque hoje nós já temos o uso do celular, antigamente não tínhamos. E claro que tem que ser assim, um atendimento humanitário, e a polícia não pode ser violenta nem arbitrária. Mas hoje o policial ele se retrai por conta disso, porque qualquer vídeo editado pode fazê-lo afastar-se da função sem nem ser ouvido ainda, porque existe uma legislação que trata disso, é o afastamento preventivo. Pode até ser preso, né? Ser preso e perder hora extra e tudo. Cícero, então vamos lá, tu compôs os quadros da Polícia Militar durante 16 anos, né? Dentro desse período se formou em Direito. Exato. E aí depois disso, o que é que te fez sair da Polícia Militar, pedir exoneração de um cargo que tu tinha uma certa estabilidade? O que me fez foi o seguinte, nós tínhamos aquela... Eu vou estudar Direito, passar 5 anos, e daí eu fui abençoado porque, à época, no 9º semestre já podia se fazer a prova da ordem, eu acho que hoje já no 8º pode, e eu fui me testar na UAB, e para surpresa, e graças a Deus eu passei no 9º semestre, e daí apareceu já uma pós-graduação e consegui fazer essa pós estando no 9º semestre. Quando eu me graduei eu já estava com esse conjunto e apareceu essa oportunidade dessa associação que eu até comento, e foi a casa que me revelou, digo assim, né, a APS, Associação dos Profissionais de Segurança, que passei por lá 7 anos, dedicados, devotados à advocacia dos militares. E aí eu vi que eu tinha algo a ser desbravado, né, que como eu já estive do lado militar na farda, eu tinha uma linguagem mais direcional com eles. E eles gostavam de conversar comigo como advogado, porque eu fazia os dois desenvolvimentos, o atendimento jurídico e o atendimento técnico do profissional de segurança. Isso me deu uma certa notoriedade, porque os dois lados da moeda. Isso, porque a casa me deu essa oportunidade de ser um advogado frente desses atendimentos. Fiquei bem conhecido no meio do seu da tropa, e tenho clientes, logicamente, que não são militares, que eu não sou privativo aos militares, mas o meu nicho mais é esse, né? Tribunal do Júri, sustentação oral, e aí vai.
E me identifico muito porque eu ainda sinto as dores, né, das amarras do militarismo, não sendo contra, e entendo quando o policial vem contar o problema dele e entendo como aconselhá-lo a resolver de uma forma a deixá-lo menos polvoroso com o problema e da forma jurídica o caminho que ele vai seguir. Daí eu consigo ter a confiabilidade do profissional e a indicação dele para outro, que para outro, que para outro, que para outro, e estamos aqui nesse caminho, o caminho é esse. E aí, nesse sentido, tu fundou uma associação também. Quando eu saí da APS, eu resolvi trabalhar só, depois fiz uma junção de mais 2 advogados e montamos o Complexo Mais. Começou pequenininho, lógico, começa com 0, né? Hoje nós não temos nenhum. No outro dia eu saí ligando para os amigos, comecei 1, 2, 3, 4, 5. Hoje nós já temos um número bom que mantém a casa. E eram 2 salinhas, 3, salvo engano, para fazermos os atendimentos que não tínhamos essa completude que temos hoje. Daí eu fui um pouco atrevido, posso dizer. E aí eu vi um galpão lá próximo do escritório. Agradeço até a doutora Jéssica, que é a nossa coordenadora, que me deu um pulso quando eu vi esse galpão. E ela olhou para mim e disse assim: eu sei que tu quer alugar, vai lá, aluga, tu tem essa coragem, é visionário. Daí eu aluguei, não tinha recurso para poder fazer a estrutura, mas aí conseguimos algumas situações de dinheiro emprestado de amigo e vendi uma propriedade minha. E teve um dia que quando chegou lá o gesseiro disse: faltou o gesso. E eu disse: vixe, agora? Eu sei que eu dentro do carro fiz as minhas petições, né, ao Criador do Universo. Quando eu saí de lá, em 5 minutos eu estava na casa de um amigo almoçando. Ele disse que tinha feito uma bobeira. Eu disse: que bobeira? Eu disse: cara, eu fiz um empréstimo aí sem precisar, mas tu não quer não esse dinheiro? Eu disse: pá, acabei de orar e pedir a Deus esse milagre acontecer e não tem 5 minutos. Daí ele me emprestou o dinheiro, paguei esse dinheiro, né? E consegui fazer o complemento lá desse complexo. São outros profissionais que auxiliam os nossos clientes, né? Desde a área da clínico geral, psicologia, o pilates, a fisioterapia, o contador e um laboratório de exames clínicos que está lá conosco, entendeu? Então hoje... Já não é só mais a parte jurídica, né? Hoje o nosso cliente que está lá no nosso TMP, que é a taxa de manutenção processual, ele está com essa possibilidade de fazer uso, né, da assessoria jurídica e da completude que seria tratar da saúde da família, né, que hoje é um plano de assistência familiar, deixou só de ser esse direcional da advocacia, entendeu? Aí nós temos as necessidades dos militares, como eu conheço, como fui, resolvi adicionar hoje lá, que é um sucesso. Ele tem direito a um reboque quando o carro dele está no prego, ele tem direito a um caminhão de mudança, porque sempre está se mudando às vezes por necessidade diária, né? Aquela área está muito perigosa. E quando ele não tem uma casa própria, ele tem que migrar para outro bairro, então a nossa empresa proporciona isso. Então isso foi uma novidade, foi um boom. Eu até vi isso em São Paulo, quando fiz um estudo lá sobre associações que fui enviado até pela antiga empresa. E trouxe a ideia para essa antiga empresa, né, da associação, mas ela não foi muito aproveitada, eu guardei para mim. Não como sendo desleal, eu guardei para mim a ideia e fui desenvolvendo, e eu desenvolvo conforme é lá hoje uma associação das maiores em São Paulo, né? Tive o prazer de estar lá e tenho amigos lá, tenho clientes na Rota em São Paulo, nós temos cliente na Rota em São Paulo, é a única associação em Fortaleza que pode dizer isso. Eu citei um cliente em São Paulo num policiamento especializado chamado Rota, né? Que é a casca grossa lá de São Paulo. Exato, o policiamento mais, eu vou dizer, não é respeitado, é temido. Aí eu não vou fazer tergiversações entre o que é ser respeitado ou temido. A Rota chegou, é a Rota. Até eu perguntei a esse cliente: por que que não se vê denúncias no midiático em um policial da Rota agredindo alguém? Porque é comum ver no estádio um policial lá usar o seu cacetete lá para poder apartar uma briga, né, para ele se proteger e tudo. E ele me falou: a doutrina da Rota é prender, ou se ele reagir, ele ser neutralizado. Então a Rota não agride, a Rota não bate. Você nunca, a Rota vai para controlar. Então se aquele que está ali fazendo um ferimento do que é o regramento para ele viver em sociedade, se ele não render-se ao poder do Estado, nas condições legais ele é neutralizado. Não é que a Rota seja uma polícia exterminadora. É que se a pessoa não obedecer aos comandos e tiver nas nuances ali de uma excludente de ilicitude, o policial do Rota não vai contar a pipoca, não. Cara, é até interessante falar disso, Cícero, porque eu converso muito isso dentro das minhas rodas de conversa, né? O bandido que é bandido mesmo... o quanto mais, aquele que realmente não tem jeito. Só tem uma linguagem que ele entende. É a linguagem do medo.
Exato. Ele tem que ter medo. Ele sabe o que é certo e o que é errado, ele sabe que o Estado pode fazer e o que não pode fazer. Ele sabe tudo isso. E quando eles. E aí a gente volta porque a gente estava falando, né, sobre o enfraquecimento da imagem da polícia isso. como um todo. Se ele sabe que o policial está cheio de travamento, ele sabe que o policial não vai poder fazer o que quiser com ele. Exatamente. Por um lado, isso é interessante, né? Direitos humanos e tal. Mas por outro, acaba que a bandidagem, ela não tem mais medo da polícia. Não, não vai fazer nada aqui comigo. Ele não vai atirar em mim, que ele não é doido. Eu posso te interromper e te dar um exemplo hoje que acontece em Fortaleza para enfraquecer o trabalho da polícia. Eu digo porque é conhecimento de causa. Eu sou um policial muito atuante no bairro X. Eu combato muito a questão da traficância. Aí os traficantes usam pessoas terceiras para fazer denúncias, até anônimas, né? Denúncias infundadas de que aquele policial pratica crime A, B, C ou D, quando na verdade a única coisa que eles querem é afastar aquele policial que é bem combativo naquela área. E aí a controladoria faz lá o exame, né, inicial do que é aquela denúncia e às vezes até afasta ou transfere o policial, não a controladoria, mas o batalhão dele. O batalhão dele já recua com ele para que ele fique desestimulado. Essa é a questão. Ele é afastado porque houve uma denúncia e ele se desestimula. Isso como é que eu estou me doando e me tratam como se eu fosse avesso àquilo que fui preparado, entendeu? Então há um desestímulo involuntário. Por isso que eu estou lhe dizendo, nós, sociedade, vamos sofrer daqui a 10 anos com essas consequências. Já estamos né? sofrendo, né? Mas daqui a 10 anos vai ficar muito pior. E aí, a única linguagem que o vagabundo de verdade respeita é a linguagem do medo. É do medo. Se ele sabe. Já o Jean-Jacques Rousseau já falava isso. E é o né? princípio de Maquiavel no Príncipe, né? É melhor ser temido ou respeitado? Temido. Porque Melhor aí ser o temido homem que só vai respeitado. recuar da prática do mal quando ele é coagido pela força da lei. O Jean-Jacques Rousseau, aliás, Rousseau não, é Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, ele já dizia, né, que o homem é o lobo do homem. E para que exista um contrato social, eu sei que eu sou capaz de fazer o mal. Exato. E se eu sei que eu sou capaz de fazer o mal, eu sei também que o meu semelhante também é capaz de fazer o mal. Exato. Ora, eu não vou fazer o mal, porque se eu fizer, ele também pode fazer pior que eu. É uma contrapartida, né? Então eu tenho medo. A linguagem do medo, universalmente, é a linguagem que mais funciona no mundo. E quando você tem uma polícia temida, obviamente que é melhor que seja respeitada, mas quando não respeitada, que seja temida. Pelo menos. E o que aconteceu, eu até fiz um documentário, Cícero, não sei se eu já te passei isso, chama Documentário Atividade Policial. Eu entrevistei mais de 50 profissionais, entre praças, policiais militares de altas patentes, também coronéis. Oficiais, né? Entrevistei à época comandante do BOP, coordenador da CORE do Rio de Janeiro, entrevistei policiais da Rota e secretários de segurança, enfim, um monte de profissionais que o objetivo desse documentário era dar voz à polícia. Porque o que é que eu vejo hoje e me deixa revoltado? É a mídia, a troco de que eu não sei, mas batendo na polícia, tentando de todas as formas possíveis enfraquecer a polícia. Os órgãos de segurança pública nas suas cúpulas com uma tendência a ser, não vou dizer contra a polícia própria, né? Mas tipo, a gente tinha antigamente o indúbio pró-polícia. O policial ele tem fé pública. Exato. O policial tem fé pública. Então, quando chega qualquer denúncia hoje em dia, acredita-se já. Não, primeiro resolve, depois a gente vai ver se... Não era para ser assim. Perceba que a imprensa tem muita acessibilidade quando se trata dos agentes de segurança pública do nível estadual. Mas quando acontece um crime ou algo de notoriedade com os militares da União, a imprensa sequer consegue acesso. Vai lá aconteceu aqui um homicídio dentro do quartel, ele não tem acesso a nada. O pronunciamento do comandante é que está havendo um inquérito policial militar e que ele é sigiloso por lei e nós não vamos dar informações até que se publicize aquela investigação. Então o militar da União, aos seus comandantes, eles são melhor preservados na questão da publicização da sua imagem. Enquanto nós, agentes de segurança pública, quando eu digo nós é porque eu ainda me encarto neles, eles são totalmente já expostos à mídia, né? Sem que antes exerçam um contraditório. Eu tenho um caso de várias pessoas que foram expostas na mídia por ter, em tese,
sido acusada de cometimento de crime. Ao final provou-se a inocência, mas aí lá atrás a exposição da mídia dizendo que fulano fez e aconteceu. Como é que fica essa reparação? Não estou falando do dano material, não. Estou falando do dano emocional, da destruição que causa dentro da persona, né? A persona sofre com aquilo, a família, os agregados sofrem, e ele é atingido por isso aí. O reflexo disso é que os outros viram o que aconteceu com ele. Exato. E aí vão pensar 2, 10, 30, 50 vezes antes de fazer o que tem que fazer. Exato. Não é cometer arbitrariedades, é fazer o que tem que fazer. Tem que neutralizar, neutraliza. Exato. O cara não contribuiu, chega junto, né? Infelizmente. Mas enfim, mudando de assunto aqui, Cícero, a gente se conheceu através da ABFIP, né? Foi. Como foi a tua entrada? Como foi que tu conheceu a ABFIP? Qual é o teu papel hoje na ABFIP Ceará? Me explica um pouquinho disso. A ABFIP Ceará, como você conhece a história que já foi bem explanada, ela tem um diretor regional, que é o Leonardo Márcio, que nós somos contemporâneos na serviência lá da Polícia Militar, né? Nós somos de formação juntos, nós trabalhamos juntos, nesse período até que eu migrei para a advocacia. Então, quando ele foi convidado a ser diretor pelo diretor nacional, o presidente nacional, Dr. Walter, o nosso abraço que vai estar nos assistindo, que é um remanescente da Guerra de Israel, e eu estive lá no escritório da ABFIP em São Paulo, tive o prazer de conhecer a boina que ele utilizou lá, de conhecer a história do Batalhão Suez que foi enviado aqui do Brasil, né, com relação à proteção da Guerra dos 6 Dias. Convidou o Márcio, como me conhece, me convidou para ser diretor jurídico, eu aceitei a ideia e estou lá fazendo a minha contribuição social, porque ali nós não temos remuneração, é um trabalho voluntário e muito trabalhoso. Nós teremos o próximo agora, eu acho que em novembro, que vai ser dentro da Academia Estadual de Segurança Pública, para fazer um reconhecimento daqueles que se devotam de forma a se destacar mesmo, né, no meio social, tanto como empresários, personalidades civis e os militares. Então eu estou lá como diretor jurídico a convite dele, sou muito feliz por desenvolver esse trabalho, esse papel, e a confiança que ele me depositou quando eu fui em São Paulo conhecer o escritório, né, do presidente nacional, que é o Dr. Walter, que foi um cabo à época que exerceu lá a permanência da estadia da tropa militar e viu muitos amigos serem mortos, né? Teve muitas baixas de militares, ele me contou várias delas, me contou vários episódios, cenários de guerra, né, de 6 dias, da Guerra dos 6 Dias e a vitória de Israel. Particularmente, eu que também tive a honra de ter sido um dos homenageados, né, da sociedade civil, particularmente eu acho o trabalho que a ABFIP vem desenvolvendo muito importante, sabe, Cícero? Porque é importante você reconhecer as pessoas que realmente estão fazendo um trabalho bacana, que realmente estão fazendo a diferença na sociedade. Porque mais do que tudo, você acaba com essa homenagem, com essa singela homenagem, né? Dizendo para ela, ó, você está no caminho certo, continue fazendo isso, porque você merece Nós todas as honras. Nós estamos te vendo e estamos te reconhecendo. Isso é inato. O que é inato? Nós temos uma alma, né, onde sedimenta os nossos sentimentos. Disso o ser humano não foge. E inato também é a necessidade de ser reconhecido, até pelo parceiro que você tem, ou a parceira, sua esposa, filhos e tudo. Nós temos essa necessidade do reconhecimento, não é por vanglória. Eu acho que é questão de montagem da linha cromossômica e do DNA. Então nós precisamos ser valorizados, sermos vistos e sermos indicados como as pessoas que estão praticando o bem, né? Na sua linha social, na sua adequabilidade, entendeu? A gente tem uma necessidade, vamos dizer, inerente, né? Natural, de validação. Exato. Isso é diferente de você, porque muita gente acaba exagerando nesse conceito, né? Mas, por exemplo, se você faz e nunca foi reconhecido por aquilo acaba te desestimulando. Exatamente. A fazê-lo, né? O que a gente vê, por exemplo, trazendo para o conceito atual, para o contexto atual, as redes sociais. Você joga uma postagem lá. E lá você é avaliado 24 horas. Quantas curtidas teve, e até você fica preocupado como é que tá lá, né? Se Exatamente. Curtiram muito, se comentaram muito, se criticaram muito. E é tão humano isso que os próprios criadores, né, de programadores de redes sociais viram isso. Tu não vai ver nenhuma rede social hoje que não tenha esse modelo de validação. Seja curtida no YouTube, tem a descurtida, comentário para que você possa se manifestar sobre o conteúdo que você está vendo. Às vezes até se aprimorar, né? Uma negativa construtiva.
construtiva. Exatamente. E aí, quando vem uma associação como a ABFIP, e aí algumas outras medalhas que a gente tem também, né? Tanto do governo federal, quanto das associações militares, enfim, que traz um reconhecimento para essas pessoas notáveis, digamos assim, e às vezes nem pessoas notáveis, mas uma pessoa que está ali anonimamente fazendo o seu trabalho, fazendo bonitinho, e a associação chega, a ABFIP no caso, chega e reconhece, olha, você achava que ninguém estava vendo o seu trabalho, mas a gente está vendo, e você merece as honras. Eu tenho um caso de uma pessoa que indiquei que é minha cliente, a Sargento Carline do Maracanaú, né, do 14º Batalhão, o nosso abraço. Ela foi atender uma ocorrência e a equipe dela fez ali uma situação de emergência e um parto, né? Então o policial hoje prepara-se até para o parto. Então nós estamos muito vendo aí o policial fazendo aquilo que ele não é treinado para fazer. Seria em tese algo atécnico para ele, mas ele se devota e faz com brilho, né? E com brio. Então essa patrulha fez o socorro médico já da criança depois do parto na viatura, e nós fizemos a indicação dela com a patrulha como as pessoas de notoriedade. Foi muito bonito lá o dia, né? Exibimos lá o vídeo da criança sendo vindo ao mundo, né? Tendo luz com a ajuda da Sargento Carline. Que legal, cara. E espalhado pelo Brasil a gente vê muitas outras situações parecidas com essa, né, cara? Exatamente. De militares. E outro dia eu tava fazendo um ensaio lá no Marco, e aí foi véspera de eleição, e aí tinha muitos policiais de fora lá, né, como a tropa é mobilizada, né, para cobrir as eleições, e a gente estava ensaiando, a minha banda, a gente estava ensaiando, e aí chegou um policial militar, né, eles estavam todos no restaurante que a gente estava, eles estavam lá jantando. Aí um deles levantou, foi no banheiro, quando ele voltou do banheiro, ele parou lá e ficou assim, olhando a nosso ensaio, né, ficou lá parando assim, mas sem ostensividade, ficou assim, admirando, né. Como pessoa, né? Como pessoa. Aí o guitarrista estava lá e disse assim, ô pai, tudo bem, doutor? Tá, tudo bem. O senhor toca também? Aí disse, toca, eu arranho. Aí o meu guitarrista ofereceu a guitarra, não, então dê uma palhinha aqui pra gente. O cara pegou a guitarra, meu irmão. Deu um show. Deu um show que a nossa banda, nós levantamos e aplaudimos ele em pé. Ah, cara, ele tava falando que só fazia arranhar, tá aí, o que é que ele faz? E assim, a sociedade tem que aprender a ver os policiais também como pessoas. Eles estão ali sim para devotar a vida deles à segurança pública, à segurança social, para que a gente possa viver em paz. Eu não consigo imaginar uma sociedade sem polícia. Mas também que ali são pessoas, não são máquinas. Exato. Não são máquinas que, por exemplo, um policial cometeu um erro e aí a sociedade toda cai em cima da polícia. Não, são passíveis a erro. Quando ele é convocado por meio do edital e contém lá a sua aprovação, o concurso o admite para sempre acertar. É o dever dele. Então, enquanto acerta, ele não tem visibilidade, né, ou notoriedade. Às vezes, por uma prisão de grande relevância, o comandante faz o elogio ali nos assentamentos funcionais, que seria a fichazinha da carreira dele. Mas quando ele erra, tudo que ele fez para trás é esquecido. Eu digo isso porque quando eu comecei a dirigir viatura, que era o meu sonho dirigir uma viatura, né? A gente começa sendo o patrulheiro, que é o terceiro homem, e a gente fica vendo aquelas ocorrências em que o motorista tem muita técnica e tal, para fazer uma perseguição e tudo. E teve um policial muito antigo que dizia para mim, todo patrulheiro um dia vai ser motorista. Então chegou o dia de que alguém me perguntou, vai ser motorista? Aí me deram lá, fizeram a formalidade que eu poderia dirigir viatura. E em dirigir viatura eu via as necessidades extremas e a responsabilidade que eu tinha com a minha vida e com a vida dos meus parceiros e com a dos transeuntes, entendeu? Todavia me disseram uma vez, você nunca bateu uma viatura, mas no dia que você bater, você não presta para ser motorista. Então eu vi isso, eu vi muitos amigos que dirigiram 12, 13, 14 anos que no dia que colidiu, que é uma coisa normal no trânsito, né? Foram retirados da posição de motorista porque não servia para ser motorista, entendeu? Era mais um uso mesmo, o uso da pessoa. Aí a pessoa falhou e ela está desgastada e coloca ela em outro lugar como se qualquer objeto fosse. Tu imaginas também, desculpa que já inferi a tua fala, se você estiver deprimido em casa, angustiado, ansioso, você vem trabalhar? Você é a sua pessoa. Você fica em casa, acredito, né? Descansando, tomando medicação, conversando com alguém, procurando tratamento. O policial até tem esse direito de ser acompanhado por um atendimento biopsicossocial. Só que tem deles que não tem essa oportunidade porque estão em batalhões gratificados e se colocar uma licença médica, o castigo áspero em tese é ser transferido. Então, eu conheço policiais que trabalham com depressão, cara.
Ele está ali fazendo o papel dele, mas dentro dele está tudo destruído. Por fora está tudo muito bonito, né? A presença do Estado, o fardamento, as edumentárias, aquele cara bem representando o policial que vai nos assegurar, mas dentro dele está destruído. Porque tem um ser humano lá dentro, que tem que trabalhar no horário dele da polícia, complementar o horário da folga com, se chama de bico, né? Que não pode, mas hoje normalizou-se no sentido de aceitabilidade. Todo mundo sabe que o policial na folga vai complementar a renda até para o sustento da família. E aí naquele momento dele de descansar para voltar ao trabalho, ele não vai descansar, ele vai para outro emprego. Aí ele só vai em casa perguntar à mulher o que é que está precisando ali, dá um cheiro no filho e na esposa e vai para o trabalho de novo. Então ele vive um triângulo. São três lados em que ele só vive um circuito de trabalho para melhorar a questão da família. Ele vai se doando e vai adoecendo mentalmente. E ele não pode se dar o direito de ficar doente. Entendeu? Porque ali é como se fosse uma forma dele estar ludibriando o Estado para não trabalhar e viver de outras coisas. Quando na verdade, na grande maioria, o cara está doente mesmo. Doente por dentro. Horrível. Doença na alma, é horrível. Aí os erros policiais, às vezes, acontecem por isso. O cara está estressado, não dormiu bem. O cara está numa situação de pânico, o cara está numa situação de adrenalina, está ansioso e tudo, vai atender uma ocorrência, interpreta ela de forma errônea e deflagra um disparo, atinge uma pessoa que não tem nada a ver ali com a ocorrência e aí vai. Então os erros são cometidos mesmo, porque nós não somos robóticos. Por que que o policial do Japão estuda a floricultura e a agricultura? Para trabalhar mais o humanismo e para trabalhar mais o anseio, as necessidades da alma, entendeu? Pode fazer essa pesquisa. Que tem a ver o policial estudar a floricultura. Tem um estudo que diz que isso é benéfico para ele, para o estado de alma, quando ele estiver no pico do estresse dele durante o trabalho dele. Por isso que o Japão, em grandes geografias, né, em localidades, o policial não usa arma não, só arma de choque para neutralizar e o que a gente chama de cacetete, que é uma tonfa, né? Hoje mais tecnicamente chamado de tonfa. É interessante tu falar isso também, Cícero, porque eu lembro, voltando para os elogios, é interessante tu falar isso porque quando eu era mais novo, que eu chegava em casa da escola, que a comida não era uma comida que eu gostava, esperava, né? Eu reclamava. Só que na grande maioria das vezes, minha mãe é uma excelente cozinheira, na maioria das vezes a comida eu gostava. E eu comia, depois ia fazer minhas coisas. Mas no dia que eu não gostava, eu ia lá e ficava reclamando. Aí uma vez a minha mãe chegou e falou pra mim, é interessante, né? Tu gosta da minha comida? Eu disse, gosto, amo a sua comida. Pois é, mas tu não chega todo dia pra mim pra elogiar, ô mãe, obrigado por ter feito essa comida. Mas no dia que tu não gosta, tu fica fazendo zoado, vem fazendo, reclamando e tal. Ela ficaria em evidência só se ela errasse. E aí, é exatamente aquilo que tu estava falando. E aí, isso me fez refletir uma coisa. Hoje em dia, toda vez... E eu trago isso para a vida, em todos os aspectos da minha vida. Mas toda vez que eu termino de comer uma comida que eu gostei, eu faço questão de elogiar. Seja da minha mãe, eu termino de comer aqui, comida boa, graças a Deus. E obrigado, mamãe. Seja num restaurante, às vezes eu mando chamar o garçom e mando dizer ao chefe que a comida estava espetacular. Aumente o salário dele, eu falo assim. E as pessoas precisam mais disso, sabe, Cícero? As pessoas precisam de mais humanismo, precisam saber reconhecer as pessoas, precisam saber que sem aquelas pessoas, você não teria uma vida boa que você tem. Você não teria, por exemplo, uma comida boa para comer, um ambiente limpo para você estar, entendeu? A gente ter mais gratidão dentro da gente, né? A gratidão e a gratidão genuína. A gratidão não é você dizer um obrigado, bater um tapinha nas costas, é você ser grato, se mostrar grato às pessoas por você existir, por você ter a vida que você tem. E às vezes as pessoas esquecem disso, né? Querem ser servidas e acabam não Enquanto o nosso papel é servir. Né? Existe para que a conspiração universal, né? De tudo que é mais sublime e criador, faça com que as coisas se arredonem para essa sociedade sincronizar, sem conviver. Isso se chama de praticar o bem, né? São os frutos, né, do que o nosso mestre nos ensina. Praticar a caridade, o gozo, paz, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, temperança e sempre ter fé que tudo vai acontecer. Por mais revolto que esteja aquele momento na sua vida, aquilo ali vai passar, porque nós vivemos de oscilações.
Nós não vivemos uma estabilidade emocional, uma estabilidade financeira, uma estabilidade no casamento, uma estabilidade no meio do trabalho. Nós vivemos oscilações. São essas oscilações que nos faz refletir que nós precisamos nos render a cada vez mais a pensamentos mais genuínos, como você falou, de praticar sempre o bem. Eu lembrei de uma história que eu escutei numa palestra que eu fui, de um rei que estava à beira da morte ali. Ele tinha um filho, e o filho ia assumir o trono dele, né? O rei não era muito próspero, e aí o filho, quando foi chamado lá aos aposentos do rei, o rei falou: meu filho, dentro daquela gaveta você vai encontrar 2 bilhetes. Eles estão lacrados, e eu queria lhe pedir, como último pedido meu, que no dia que você tiver a maior dificuldade da sua vida como rei, você abra o primeiro bilhete, o que está em cima. E no dia que você tiver um dia mais alegre da sua vida, você abra o segundo bilhete. Esse é o meu último pedido para você como pai. O rei faleceu, o príncipe, que então o rei assumiu o trono, e ele foi governando, né? E aí veio uma grande seca que assolou todo o reino deles. Os inimigos, aproveitando-se da situação, entraram em guerra e começaram a ter muitas baixas no reino. Foi um momento de muito desespero. E aí ele lembrou do conselho do pai dele, se recolheu e abriu o primeiro bilhete. E tinha lá dizendo: meu filho, isso vai passar. Ele respirou, voltou às atividades dele, conseguiu segurar os inimigos com os seus exércitos, ainda que fracos. Montaram estratégias e conseguiram segurar. Conseguiram, a seca passou, a peste que estava assolando eles foi extinta também. O reino começou a prosperar novamente e deu tudo certo. Em uma das festas, né, que sempre tem festas nos reinos, em uma das festas que ele estava numa alegria imensa por estar dando tudo certo, ele se lembrou do conselho do pai dele novamente e se recolheu aos aposentos, abriu o segundo bilhete e lá tinha dizendo: meu filho, isso também vai passar. É a gente não ter a sensação nunca de continuidade, de porque eu estou muito bem hoje, que eu vou ficar bem pro resto da vida. Ou se eu estou muito mal hoje, que aquela situação vai perdurar. Porque para que a primavera chegue, tem que existir o outono. Nós temos tem que existir o inverno. Nós temos que ser projetistas em todas as decisões, porque as decisões de hoje refletem no futuro. E realmente é como eu te disse, nós não temos um estabilizador que nos garanta que tenhamos uma vida como a de hoje, a sua bem confortável se comparada à vida anterior, né? Não estou falando de materialidade, não, estou falando de um espectro em que você conseguir construir a sua estrutura. E é nisso que o ser humano precisa ficar centrado. Aí deixa eu te, talvez, trazer para um assunto, não sei se você quer falar dele. Por que nós temos os encarcerados, certo? Foi trabalho meu do TCC e eu gosto desse assunto. Os segregados, que são retirados da sociedade, eles também têm uma história. Apesar de que nós temos pessoas que psiquiatramente são consideradas quanto mais no crime, não tem jeito, o cara nasceu com aquela maldade dentro dele, ele vai sempre praticar o mal quando tiver oportunidade. Nós temos pessoas que fez o primeiro erro, né, e está pagando com o judiciário, e vai deixar lá a conta paga e vai voltar para o seio social. Quero falar dessa pessoa. Essa pessoa, quando segregada, deveria ter direitos respeitados pela Carta Constitucional e pela uma legislação específica chamada LEP, né? Lei das Execuções Penais, que no papel é muito linda. Pega-se o preso, retira-se e ressocializa para ele voltar a conviver e retribuir com o meio social. Só o que é que nós temos em déficit hoje? Vou te falar isso porque quando eu fiz a minha pesquisa de trabalho de conclusão de curso, nós tínhamos uma massa carcerária de 18 mil presos. Hoje, no estado do Ceará. Isso. Hoje, 2024, eu não consultei a fonte, né, do Sejus, mas devemos ter mais de 50 mil encarcerados no estado do Ceará. Tá? Por que essa incidência sempre né, sendo redundante, ela se eleva? Por que ela não reduz? Por que há a questão do criminoso que sai do presídio, ele pratica de novo o crime?
entendeu? Isso é uma ferida que ninguém quer tocar e nós temos que entender que nós não temos prisão perpétua na Constituição Federal, que aquelas pessoas que estão ali encarceradas, elas vão voltar para o meio social. E se elas forem tratadas como cobra, para receber um treinamento de cobra, elas vão sair com um veneno muito mais maléfico que vai picar essa sociedade. Então, sociedade como Gama tem que olhar sim para o sistema prisional. Não estou fazendo crítica nem menção a quem coordena, a quem é gestor. Eu estou falando de políticas públicas voltadas para o preso hoje no Ceará. A exemplo, eu posso convocar vários empresários a implementar pequenas fábricas dentro das unidades para que aquilo ali possa fazer o quê? Trazer com que o preso tenha uma renda para mandar para casa, fazer com que o preso saia do ócio, fazer com que haja redução de pena, porque a cada 3 dias trabalhar diminui um. Aí o Estado faz o que com essa empresa? Diminui a tributação dela. E ela vai se interessar em empregar a mão de obra carcerária. E o cara vai ficar especializado, vai ter um curso técnico, e quando ele sair dali, talvez já saia 100%, não 100% ou 70% com chance de ter um novo emprego. E já pode ser, de repente, contratado pela própria empresa, entendeu? Eu vi um lance nos Estados Unidos, um vídeo, em que um taxista cometeu o crime, e ele pagou lá a sua pena e viu a dificuldade do sistema carcerário quando ele foi ser egresso. Egresso é aquele que está saindo lá do sistema carcerário e vai incorporar a sociedade de novo. Ele teve muita dificuldade, muitos nãos, até alguém alugar um táxi para ele de novo. E ele prometeu para si que quando ele reconstruísse a história dele, ele iria dar chance aos egressos. E daí ele comprou o segundo táxi, o terceiro, o quarto e montou a cooperativa dele, e ele só emprega quem vem do sistema prisional, porque ele sofreu na pele aquela situação. Logicamente, quem comete crime tem que fazer a sua prestação de contas com o judiciário e com a sociedade, pagar a sua pena, né? Logicamente, de uma forma em que determina a lei, humanizada, com todos os direitos respeitados, mas também deve se atentar que ele vai voltar para o seio social. Além disso aí, nós temos um número que eu não posso te dizer agora, mas de cumprimentos de mandado de prisão não efetivados, porque o Estado não é eficaz nisso. Além de termos os encarcerados, temos aqueles que ainda não foram encarcerados porque o Estado não conseguiu colocar as mãos, né? Pegá-los e fazê-los ir para o sistema prisional, entendeu? Isso é uma política pública emergente que nós temos que ter e direcionar essas ideias para isso, para que eles, quando saiam de lá, não nos ataquem novamente, não nos tragam ferimentos, entendeu? Porque é assim que é o sistema prisional hoje no Ceará. Porque, apesar de ter política desenvolvida, elas são a menor. Eu digo que fui voluntário para fazer o quê? Palestras sobre cidadania, né? Sobre construção do ser social. Nas unidades prisionais eu só recebi não. De forma voluntária com o meu material. Uma TV, um DVD, com algumas coisas falando do que seria o desenvolver o ser humano, eu só tive não. E se eu quisesse hoje desenvolver isso também, eu terei não. Entendeu? O sistema é muito fechado para ajudar isso. Infelizmente, né, cara, o Estado como um todo, ele acaba dando prioridades erradas, né, às coisas. Exato. Mas eu acho que isso é um assunto para um outro podcast, né? Pra gente já ficar aqui o convite feito, né? Para uma próxima temporada do Pode Tudo, a gente falar só sobre todos esses projetos, né? Isso. E de repente não só falar aqui, né? Que falar assim, a gente amplifica a nossa voz. Hoje foi mais mas a procurar, nossa história, a gente tem acesso, cara. Eu tenho acesso ao pessoal do Conselho Penitenciário, né? Do COPEN, né? Do COPEN, inclusive eles estiveram aqui numa reunião comigo. E a gente tem iniciativas assim, foi até bom tu falar, porque de repente a gente consegue te inserir nessas iniciativas, né? De capacitação da massa carcerária. Te interrompendo, eu tive um negócio atrás, que eu vendia produto natural, e eu tinha uma equipe de rua que vendia e tinha uma equipe de cobrança. E um dos cobradores era um ex-presidiário. Eles passavam um dia na cobrança, às vezes batia na casa da pessoa para receber lá um valor, ela não tava, aí chegou do trabalho, ligou, aí o cara tá lá fazendo a prestação de contas, aí, poxa, eu tenho que pegar esse dinheiro lá. E tinha um cara que dizia assim um dia, pai, Maranguape, ele pedalava lá do Bom Jardim, onde era a empresa, e ia pro Maranguape pegar 10, 15, 20 reais. Porque ali ele via a necessidade de ser notório, né, para ele, a devoção ao emprego, porque era a chance que ele estava tendo. E era o nosso melhor funcionário ou colaborador, se assim podemos dizer. Pois é. Às vezes as pessoas não dão chance, né, por conta dos preconceitos, né, infelizmente. E se tivesse uma política mais efetiva do Estado, eu acho que seria uma marca indelével, quase que não se apaga. Mas, Cícero,
Queria lhe agradecer, meu amigo, por ter aceitado o nosso convite a participar do Pode Tudo. Eu tenho certeza que a conversa, o bate-papo que a gente teve vai ser muito, muito enriquecedora para as pessoas que estão nos assistindo. A você que está nos assistindo, muito obrigado pela sua audiência até agora. Não esqueça de se inscrever no canal. Siga o professor Cícero nas redes sociais, a gente vai deixar na legenda aqui. Cícero, suas considerações finais aí para o nosso público? Alegrei-me, né, quando recebi o convite. Estou aqui extasiado com a vossa pessoa que tem um conhecimento muito amplo de qualquer assunto que seja. E eu estou aqui à vossa disposição nas próximas oportunidades, né? Da Notório, entendeu? Eu acredito que serei uma pessoa que tem um olheiro hoje e o futuro vai dizer como é que a gente vai se portar nisso aí. Estou aqui de braços abertos com você, estou aqui de braços abertos para receber o seu abraço. Vamos juntos, meu E amigo. agradeço esse dia maravilhoso. Gente, muito obrigado. Obrigado, Mariano. Obrigado a toda a equipe da Notório que esteve aqui presente nesse podcast, nesse Pode Tudo Talks. E até a próxima. Valeu!